Olá, amigos e amigas, voltamos para a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, desse sábado, dia 12 de setembro de 2020. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Dentro do capítulo 8 ainda falta uma pergunta do item 2, que é visitas espíritas entre vivos. Eu acabei falando da Assembleia, onde Napoleão, Kardec, prestes a reencarnar, se encontraram. Agora, na questão 418, nós temos o seguinte: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Sim, poderia. Então, alguém nos diz, olha, tal pessoa está morta, vamos imaginar que ela estivesse desaparecida, e aí então eu sonho com a pessoa e a pessoa me diz em espírito, não estou morto não, estou preso em tal lugar, tal. E aí ao acordar eu vou me lembrar disso? Bom, aí depende daqueles mesmos fatores, O cérebro material não participou disso, então pode ser que eu deva passar pela prova, inclusive, de achar que aquela outra pessoa está desencarnada. Mas em muitos casos eu vou ter uma intuição de que essa pessoa está viva. Não são raros os casos que isso acontece, pessoas desaparecidas cujos parentes, amigos têm certeza que essa pessoa está viva e depois confirma-se isso. Não estou falando de esperança, A pessoa, claro, quando tem um parente desaparecido, tem esperança de que esteja vivo. Estamos falando mesmo de convicção, de certeza, e pode ser por conta desse encontro ocorrido no mundo espiritual. O contrário também pode acontecer. Uma pessoa está desaparecida e um amigo, um parente tem a certeza, a convicção de que já desencarnou, que o corpo ainda não foi encontrado, mas que já desencarnou. E pode ser porque encontrou com o espírito desencarnado, falou, estou aqui em espírito, mas meu corpo já não tem mais condições de continuar, Então, tanto uma coisa quanto outra pode sim ocorrer. Nós sabemos, e aqui estamos falando durante o sono, da emancipação da alma, mas nós sabemos que existem médiuns que fazem isso, que localizam até pessoas desaparecidas, mas tudo isso está dentro das leis do universo. Nem sempre é revelado isso, nem sempre é permitido, porque se fosse assim, eu imagino que esses homens mais procurados aí pela Polícia Mundial, pela Interpol, eles usariam médiuns, porque aliás usam médiuns para alguns casos assim, e descobririam todos, mas não é tão simples assim, Nós sabemos que existe respeito às individualidades, ao livre-arbítrio, então nem tudo pode ser revelado mesmo que a gente deseje, que a gente quer, por exemplo, descobrir o verdadeiro paradeiro da pessoa, mas isso depende de fatores espirituais também, Nós vamos iniciar agora o item 3 desse capítulo 8, que é transmissão oculta do pensamento. Então, no item 3, inicia com a questão 419. Qual a razão porque a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? É o princípio da universalidade. Imagine vocês que uma mesma descoberta pode acontecer praticamente ao mesmo tempo na China, pode acontecer no Brasil, pode acontecer em vários países ao mesmo tempo. Isso não são raras as vezes que acontece, porque durante a noite esses espíritos podem se encontrar em desdobramento e podem conversar, estar trabalhando na mesma pesquisa, e depois disso, quando voltam ao corpo físico, vão para os seus respectivos laboratórios, para as suas respectivas bibliotecas, e ali dão prosseguimento ao trabalho que estavam fazendo coletivamente no mundo espiritual. Isso é muito comum.
Os grandes inventos não são feitos às vezes por uma pessoa. Existem grupos de espíritos que estão prontos para trazer aquele avanço tecnológico, por exemplo, para o planeta, e desse grupo alguns estão no mundo espiritual e outros estão encarnados em lugares diferentes, e ao mesmo tempo começam a surgir coisas complementares até aqui e acolá. Hoje com a internet, hoje com as facilidades de comunicação, isso fica facilmente perceptível, porque tudo que é descoberto já é publicado imediatamente. Mas no passado, onde a comunicação era muito mais difícil, iria descobrir assim que o Joãozinho, o Zezinho, a Mariazinha, a Joana descobriram a mesma coisa lá no mesmo ano, sem que um soubesse da pesquisa do outro, Quando um publicou, o outro falou, mas como assim? Eu também estou pesquisando isso, eu também descobri isso. Então são espíritos que estavam trabalhando na mesma linha de pensamento, às vezes se reunindo em assembleia, em grupos de estudo no mundo espiritual e trazendo essas revelações para a humanidade. Vamos lembrar que o livro Nosso Lar foi publicado na década de 40 e lá, naquela época, isso já fica claro no livro e fica claro no filme depois, os habitantes de Nosso Lar tinham aparelhos portáteis onde eles podiam conversar com as pessoas e ver inclusive as pessoas. É o celular, mas imagine isso na década de 40, não é? Onde não existia. Existia computadores, celulares, mas aqui no mundo encarnado não. E aí diversos espíritos reencarnam, fazem faculdade, vão para a área de pesquisa, descobrem, entre aspas, ou seja, traz à luz aquelas pesquisas que já eram até realidade no mundo espiritual e que ainda não tinham sido trazidas para o mundo corpóreo. Então, isso é muito interessante. Essa foi a questão 419, tem uma coisa aqui no fim da resposta que diz assim: quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem suspeitar para propagá-la. Aqui eu vou dar uma viajada um pouquinho num conceito que não é um conceito exatamente espírita, mas ele vem ao encontro desse conceito espírita. Nós sabemos que tudo que nós pensamos, até aí é conceito espírita ainda, quando não for eu vou falar. Tudo que nós pensamos, sentimos e falamos, nós plasmamos no ar, porque vibramos naquele sentido. Então, um ambiente onde as pessoas se agridem verbalmente, onde elas se ofendem, o ar fica contaminado, a atmosfera psíquica, o ar nesse sentido, fica contaminado com essas energias e plasma-se no ar essas coisas negativas. O mesmo acontece com as coisas boas. Quando nós oramos, quando nós falamos em coisas benévolas, também a atmosfera psíquica fica contaminada. O que a doutrina espírita então nos revela é que tudo que nós pensamos e sentimos é perceptível pelo restante. Tudo isso é conceito espírita. Agora eu vou falar de uma pesquisa não espírita. Descobriu-se que um grupo estava confinado, tipo Big Brother, assim, que fica confinado, e davam a essas pessoas a cruzadinha do jornal do dia. Então saiu o jornal ali, eles davam aquela página com a cruzadinha para eles resolverem. Eles demoravam, por exemplo, 1 hora para resolver e erravam, 30%, não conseguiam responder 30%. Aí eles pegavam o jornal do dia anterior, eles estavam confinados, então para eles era a mesma coisa, eles não tinham tido contato com o mundo externo. Só que aí eles resolviam em 30 minutos e acertavam todas. Fizeram essa experiência várias vezes, não só com cruzadinha, e perceberam que quando milhares de pessoas já tinham respondido aquelas perguntas, é como se eles tivessem emitido, plasmado essas respostas que podiam ser captadas por aqueles que estavam em confinamento. Olha que interessante.
Essa pesquisa não é espírita, mas ela vem ao encontro desse conceito espírita de que o que nós pensamos e sentimos está no ar e pode ser captado. Foi isso que o Espírito Verdade respondeu. E olha só, quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. E aí eu contei essa pesquisa para comprovar o que está aqui no Livro dos Espíritos. Pesquisa feita agora no século XXI. E o Livro dos Espíritos escrito lá em 1857. Já nos revelando o que a ciência só agora começa a comprovar.